Oi todo mundo, bem-vindos ao meu canal e esse é o vídeo do retorno das troquinhas e também foram comprinhas no sebo só Livrando, que fica no centro de Niterói, do lado do shopping Plaza Niterói, Rio de Janeiro. Então vamos lá. Começando com O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini, da editora Nova Fronteira. Eleito o melhor livro do ano pela São Francisco Chronicle, selecionado entre os 10 melhores do ano. Esta é uma daquelas histórias inesquecíveis que permanecem na nossa memória por anos a fio. Todos os grandes temas da literatura e da vida são material com que é tecido este romance extraordinário: amor, honra, culpa, medo e redenção. O próximo é de Scott Turow, o mesmo autor de Acima de Qualquer Suspeita e O Ônus da Prova, declarando-se culpado, da editora Record. Um ex-policial é sócio da firma de advocacia Gage Criswell é incumbido da terrível missão. Desaparece um dos sócios da GG junto com mais de 5 milhões de dólares. Para penetrar nesse mundo de corrupção e mistério, Scott Stewart mergulha no fascinante condado de Kendall, cenário de seus consagrados best-sellers Acima de Qualquer Suspeita e Ônus da Prova, numa história irresistível onde fraudes, mentira, vingança, roubos, paixão e assassinato correm de mãos juntas e perigosamente, declarando-se culpado, um tenebroso thriller moral cuja perseguição é de virar a página até o fim. Da Elizabeth Gilbert, Comer, Rezar e Amar, a busca de uma mulher por todas as coisas da vida na Itália, na Índia e na Indonésia. Seja também a heroína de sua própria jornada, da editora Objetiva. Gente, perfeito, diagramação, autora. Eu queria comprar esse livro há muito tempo. Aí pensei. E eu amo conhecer sobre novos países. Eu acho que, além do filme, que foi excelente na minha opinião, vai me dar uma maior riqueza de detalhes da cultura ou da questão dos alimentos mesmo, de cada cultura, mais riqueza de detalhes para nível de conhecimento. Tem esse aqui que eu ganhei, que eu vou doar porque eu ganhei de brinde, porque eu comprei alguns livros. Eu não só troquei os livros que eu tinha, só que eu não curti, ele tá muito sujo, tipo, muito sujo. Que é o Eu Trovador, de Jaci Bittencourt. Professora funcionária pública aposentada, nasceu e reside no Rio de Janeiro, membro da UBT, União Brasileira de Trovadores, e sócio fundador do Clube Literário de Brasília. Tem participação em diversas coletâneas e antologias de contos e poesias, no Rio de Janeiro e em Brasília. Classificada como destaque e menção honrosa em cursos literários. Dedica-se também à música, piano e ao canto lírico, que é essezinho aqui. Mas ele, gente, ele tá todo cagado. Só de mexer dá pra coçar. A gente coça o nariz. Então, não vou ficar com ele. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Próximo. Não encha seus olhos esta noite. Há livros que se lê da editora Ruco, da Maíra Parula. Há livros que se leem com o fôlego alterado, não porque sejam de suspense, mas porque são viscerais. São livros escritos com febre e com uma sinceridade literária tal qual não admitem meias medidas.
Quem quiser lê-los tem que aceitar desde as primeiras páginas as regras do jogo. O livro de Maíra Parula poderia se valer de muitas comparações, todas elas exatas. Seria possível citar a contundência de Anne Sexton, falar de uma geração que hoje se reconhece na prosa ácida de Chuck Palahniuk, por exemplo, dizer que suas palavras têm o travo das boas canções de Casella. Tudo isso seria possível, mas injusto. Não feche seus olhos esta noite é um livro com qualidades muito próprias e a estranha capacidade de nos manter acordados no limiar entre prazer e a dor. Com este lobo lindíssimo aqui, ó. Uma fase bem suspense, trilha, não sei se estão percebendo, mas vamos lá. Sidney Sheldon, O Céu Está Caindo. Se houvesse uma família real americana, certamente a coroa seria do Winthrop. Ricos, carismáticos e populares, conquistaram admiradores em todo o mundo por sua caridade e glamour, mas em menos de um ano todos morrem em uma série de acidentes estranhos. Desconfiada de tamanha coincidência, Dana Evans, uma bela apresentadora de televisão, resolve investigar o caso profundamente, apesar de ninguém acreditar em suas teorias conspiratórias. Envolvida na busca de fatos, Dana viaja para a França, Alemanha, Itália, Alasca e Moscou à procura do elo de ligação entre as mortes. Descobre então uma intriga de proporções gigantescas que pode pôr em risco a segurança de todo o planeta, mas para revelar a verdade terá de arriscar a própria vida e também as das pessoas que mais ama. O melhor livro de Sidney Sheldon dos últimos anos, O Céu Está Caindo, alcançou o topo das principais listas de mais vendidos que foi lançado nos Estados Unidos. Coroa rasa, né? Minha mãe, eu aprendi a gostar do Sidney Sheldon através da minha mãe. Minha mãe não lê tanto, no entanto, os livros que ela tinha dele eu acabava lendo. E vamos que tem pano pra manga. Água para Elefantes, da Sarah Gruen, da editora Sextante. O Sidney Sheldon, da editora Record. Desde que perdeu a esposa, Jacob Jankowski vive numa casa de repouso, cercado por senhoras simpáticas, enfermeiras solícitas e fantasmas do passado. Por 70 anos, Jacob guardou um segredo. Ele nunca falou a ninguém sobre o período de sua juventude em que trabalhou no circo até agora. Aos 23 anos, Jacob era um estudante de veterinária, mas sua sorte muda quando seus pais morrem num acidente de carro. Órfão, sem dinheiro e sem ter para onde ir, ele deixa a faculdade antes de prestar os exames finais, e acaba pulando em um trem em movimento. O esquadrão voador do circo Irmãos Benzini, o maior espetáculo da Terra. Admitido para cuidar dos animais, Jacob sofrerá nas mãos do tio Al, o empresário tirano do circo, e de August, o ora encantador, ora intratável chefe do setor dos animais. É também sob as lonas dos irmãos Benzini que Jacob vai se apaixonar 2 vezes. Primeiro por Marlena, a bela estrela do número de cavalos e esposa de August, e depois por Rose, a elefanta aparentemente estúpida que deveria ser a salvação do circo. Água para Elefantes é tão envolvente que seus personagens continuam vivos muito depois de termos virado a última página. Sarah Gruen nos transporta a um mundo misterioso e encantador, construído com tamanha riqueza de detalhes que é quase possível respirar sua atmosfera. E essa é a capa. As páginas são amarelas, a diagramação é ótima. Ai, gente, não tem como não amar livro. Eu não entendo pessoas que não gostam de livro. Brincadeira, eu entendo sim. Tá.
de Matthew Kelly, o autor do Ritmo da Vida, Os 7 Níveis de Intimidade, a Arte de Amar e a Alegria de Ser Amado. Todos nós ansiamos por... da editora Sextante. Todos nós ansiamos por intimidade. Nós a queremos mais do que tudo, mas a evitamos e muitas vezes até fugimos dela. Bem lá no fundo, a ideia de nos tornarmos íntimos de alguém nos assusta, porque para criar intimidade precisamos nos mostrar tal como somos, com nossos desejos e fraquezas, e isso nos amedronta. Em Os 7 Níveis de Intimidade, Matthew Kelly mostra como ir além de nossos medos para experimentar o poder da verdadeira intimidade. Ao atingir cada um dos 7 níveis descritos no livro, podemos entender e ganhar confiança em nossos parceiros e em nós mesmos, até sermos totalmente capazes de ver o amor, o comprometimento, a confiança e a felicidade que a intimidade nos traz. Contando excelentes histórias tiradas da vida cotidiana, Kelly nos mostra que todos os relacionamentos oscilam diariamente entre os 7 níveis de intimidade, e para que sejam bem-sucedidos, deve-se escolher amar. Você pode se surpreender com essa ideia, mas vai aprender neste livro que o amor é uma escolha. Essa nova compreensão nos leva a estabelecer vínculos fortes e duradouros. Ao escolher amar, você será capaz de investir diariamente em seu companheiro, filhos e amigos e poderá até mesmo encontrar o amor que sempre quis, aquele que vai ajudá-lo a tornar-se a melhor pessoa que você pode ser. Esse aqui. Às vezes eu dou sorte com marcadores, mas dessa vez por enquanto não vem nenhum. O Último Policial, de Ben H. Winters. Nesta série notável, Winters conta um híbrido policial melancólico e ficção científica, conseguindo subverter as expectativas de ambos os gêneros. Qual o sentido de se investigar um assassinato se em breve todos irão morrer? O detetive Hank Palace enfrenta essa questão desde que o asteroide 211 GV foi avistado. Não há nenhuma chance de sobrevivência para a humanidade. Apenas 6 preciosos meses até o impacto. Numa sociedade à beira do colapso, tomada por uma epidemia de crimes motivados pela certeza da impunidade, Palace parece ser o único policial que se importa. E esse livro foi vencedor do prêmio Edgar Award. Esse aqui. Da editora Ruco. As conspirações para matar Hitler. Os homens e mulheres que tentaram mudar a história. De Richard Dardy. Da editora Pé de Letra. Milhões de pessoas sonhavam em matar Adolf Hitler, embora apenas alguns tiveram as habilidades, determinação e oportunidade de tentar. Durante a carreira de Hitler como líder messiânico do Terceiro Reich, houve mais de 30 tentativas documentadas de assassiná-lo. Alguns conspiradores esperavam confrontar Hitler de perto e matá-lo, outros apoiá-lo com um rifle de longa distância. Aqueles que conheciam as suas rotinas diárias planejavam destruí-lo com uma bomba ou veneno. Vários chegaram perto do sucesso, incluindo um cavaleiro aristocrata alemão, um destemido diplomata britânico e até um humilde carpinteiro. O elenco deste livro inclui resistentes comunistas, socialistas, oponentes religiosos, membros da elite da velha escola das Forças Armadas alemã e até dissidentes nazistas que tiveram o suficiente de seu líder. Também descreve os diferentes níveis de segurança que protegeram Führer de seus inimigos e a punição selvagem aplicada aos conspiradores fracassados. Acima de tudo, relaciona a pura sorte e às vezes a farsa de uma boa fortuna que levou Hitler a acreditar que era indestrutível. Gente, esse livro tá novo. A pessoa, nem leu. Sério. E tem figuras aqui também.
Enfim, vocês entenderam. Deixa eu pegar meu café aqui que tá esfriando. Jorge Amado, um baiano romântico e sensual. 3 relatos de amor por Jorge Amado, Paloma Jorge Amado e Zélia Gattai Amado, da editora Record. Infelizmente, tem figuras, mas a página é branca. Mas o tamanho da letra, a diagramação está muito boa, tem muitas figuras da biografia dele. E é isto. De Lia Luft, O Tempo é um Rio que Corre, da editora Record. O tempo faz florescer paixões que fenecem logo adiante, ou transfiguram um amor intenso na generosa árvore de uma longa boa relação. Mais uma vez, as contradições do tempo são as nossas. Ele mata ou eterniza, e para sempre estará conosco. Aquele cheiro, aquele toque, aquele vazio, aquela plenitude, aquele segredo. Esse vem com marcador. Não é do mesmo livro, mas para quem gosta, né? Deixa eu ver se tem figuras. Não. Gente, pega a pipoca, porque tem livro. Antes de Dormir. Livro que inspirou o filme protagonizado por Nicole Kidman, Colin Firth e Mark Strong, de California Films, da editora Record, da O'Donnell, C.J. Watson. Como seria então se a perdesse? A memória nos define. Como seria então se você a perdesse toda vez que dormisse? Seu nome, sua identidade, seu passado, até mesmo as pessoas que você ama. Tudo seria esquecido da noite para o dia. E a única pessoa em quem você confia talvez esteja contando apenas parte da história. Interessante, menino, interessante. O Grito Roubado e outras histórias do maior especialista de resgate das obras de arte por Edward Downick, da editora Relume do Maran ou Relume do Mará. Não sei, perdoe. Uma história cheia de suspense sobre o roubo de uma pintura excepcional, O Grito, que é um dos meus 4 favoritos, de Edward Munch, e o brilhante detetive que trabalha para recuperá-la. Edward Downick nos oferece muito mais que uma extraordinária memória de detetive, por sinal baseada na vida real. Ele nos fornece uma visão privilegiada do mundo oculto do roubo de obras de arte, no qual pinturas de mestres antigos são usadas para pagar dívidas de jogo, e telas de valor inestimável acabam enroladas com desleixo na mala de um carro. É uma história fascinante, habilmente narrada, de personagens nitidamente delineados como Rembrandt, e um tipo de trama que em geral só se encontra no romance policial. Ele também é autor de Memórias de uma Geisha, que é um outro livro que eu quero. Nunca diga adeus. A primeira viagem dos filhos para uma colônia de férias se transforma em um pesadelo para 4 casais. De Doug Moody, da editora Arqueiro. Com apenas 9 anos, Sarah está prestes a viver uma grande aventura. Vai viajar sem os pais pela primeira vez na vida. A viagem tinha tudo para ser feliz e inesquecível, mas logo se transforma num terrível pesadelo. Sem um marido para ajudá-la, Lena, mãe de Sarah, confere e assina os documentos autorizando a ida da filha. David saiu de casa cedo, dizendo que recebera uma ligação do trabalho, mais uma desculpa esfarrapada que ela não engoliu. O casamento está em crise.
mas ela acredita que os dois vão conseguir se acertar no período em que a menina estiver fora. Já pensando nos momentos a sós com o marido, Lena entra em pânico quando uma segunda van chega para buscar Sarah. Pouco depois, ela descobre que o primeiro motorista não faz parte da equipe do acampamento e que sua filha e outras 3 crianças foram sequestradas. Após algumas horas, os criminosos enviam um e-mail exigindo $1 milhão para libertar as vítimas, mas as condições para a entrega do dinheiro lançam suspeitas sobre alguns dos pais. Os casais começam a se lutar uns contra os outros, expondo seus segredos e relacionamentos já desgastados. Neste suspense tirar fôlego, o desespero e a ganância levam algumas pessoas a tomar decisões impensáveis, mas a fé e a intuição sempre podem superar as dificuldades. Bem interessante. De Sophie Hannah, A Outra Casa, da editora Rocco. Simon e Charlie estão em lua de mel e sua intenção é manter sigilo absoluto de seu paradeiro. O investigador Sam Kombotekra, porém, prevê que o misterioso caso que envolve o casal Connie e Kit Boswell é um corpo de uma mulher revelado em circunstâncias inusitadas, terá de encontrar com a astúcia de seu habitual parceiro, o detetive Simon Waterhouse, para ser resolvido. Mas o suspense maravilhoso. Ai, sim. Tem livro pra caramba, hein? Pedia pipoca. Essa fábula sobre o poder da música é arrebatadora com uma bela melodia. Em seu novo romance, Mitch Albom dá a voz à música e mistura ficção e realidade, como uma espécie de Forrest Gump, para narrar a história de seu mais apaixonante personagem, Frank Preston, o maior violinista da história. Francisco Preston nasceu numa cidade pequena da Espanha em plena Guerra Civil. Com a infância marcada por tragédias, Frank se torna o pupilo de um professor de música cego que se dedica a lhe ensinar tudo o que sabe. Ao completar 9 anos, ele foge para os Estados Unidos, carregando consigo apenas seus bens mais preciosos, um violão e 6 cordas mágicas. Com um talento fora do comum para tocar e cantar, Frank rapidamente alcança o estrelato e influencia o cenário musical do século XX, apresentando seu lado de nomes consagrados como Elvis Presley e Little Richard. No entanto, seu dom se transforma num terrível fardo quando ele percebe que pode afetar o futuro das pessoas. Uma corda de seu violão fica azul cada vez que uma vida é alterada. No auge do sucesso, assombrado por seus erros e por seu estranho poder, Frank sai de cena por anos, ressurgindo apenas para um espetacular e misterioso adeus, com a sensibilidade e imaginação que o tornaram um dos mais admirados escritores americanos. Mitch cria uma emocionante e surpreendente história sobre o talento e as conexões que criamos com as pessoas à nossa volta, da editora Mitch Albom, que é esse carinha aqui, da editora Arqueiro. Deixa eu botar esses pra lá, porque está ficando uma zona aqui, eu tô me dando nervoso. Gente, toque não é brincadeira. Sério mesmo. Não fique zoando, brincando, tem um toque. Não, não faz isso. Ele não tem noção do que é toque. Mas tá. Agora, para fechar com chave de ouro, os 4 últimos livros. Esse aqui foi minha esposa que escolheu, mas é meu porque eu quero. Aliás, é nosso, né? É dele e meu. O Homem que Roubou Portugal, a história do maior golpe financeiro de todos os tempos, da editora Zahar. Contém figuras, algumas fotos. O Homem que Roubou Portugal conta a incrível história do maior golpe financeiro de todos os tempos.
Esta é uma história real, uma minuciosa e cativante reportagem escrita por um especialista, o experiente e renomado jornalista americano Murray T. Bloom. Essa advertência essencial deve ser feita com toda a ênfase para o benefício do leitor, pois com certeza ele vai duvidar do enredo, especialmente dos detalhes da narrativa que terá diante de si. E ao refugiar-se na licença poética geralmente concedida aos romances policiais, perderia o melhor aspecto dessa história. O que se segue é inacreditavelmente verdadeiro. A história de Alves Reis é uma pérola kafkiniana fincada na realidade. A título de fomentar o desenvolvimento de Angola, trama sozinho em sua máquina de escrever um plano ridículo de emissão de papel-moeda para o Banco Central Português, dinheiro que desviaria para si no meio do caminho. Tudo baseado numa sequência tosca de falsificações de assinaturas e construção artificial de influências. Seria uma trama risível se não fosse dado tudo certo. Esse livro é baseado em fatos reais. Então ele é muito interessante. Ele é do Murray T. Bloom. Gente, não me julguem. Não gosto da pessoa artista dela em si. Porém, eu assisti esse filme e eu fiquei encantada. E tava uma oportunidade boa. E eu adquiri. A última música do Nicholas Sparks, da editora Novo Conceito. Aos 17 anos, Veronica Miller, ou simplesmente Ronnie, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando seus pais se divorciam e seu pai decide morar na praia de Wrightsville, na Califórnia do Norte. 3 anos depois, ela continua magoada e distante dos pais, particularmente do pai. Entretanto, sua mãe decide que seria melhor os filhos passarem as férias de verão com ele na Carolina do Norte. O pai de Ronnie, ex-pianista, vive tranquilamente na cidade costeira, absorto na criação de uma obra de arte que será peça central da igreja local. Ressentida e revoltada, Ronnie rejeita toda e qualquer tentativa de aproximação dele e ameaça voltar para Nova York antes de o verão acabar. É quando Ronnie conhece Will, o garoto mais popular da cidade, e conforme vai baixando a guarda, começa a apaixonar-se profundamente por ele, abrindo-se para uma nova experiência que lhe proporcionará uma imensa felicidade e dor jamais sentida. Uma história inesquecível de amor, carinho e compreensão, o primeiro amor, o amadurecimento, a relação entre pais e filhos, o recomeço e o perdão. A última música demonstra como só Nicholas Sparks conhece as várias maneiras pelas quais o amor é capaz de partir e curar seu coração. E, para acabar, nossa, já tá dando quase 30 minutos. Desculpa, gente. Não, tenho mais um. É de Jules Pfeiffer, da editora seguinte, Um Barril de Risadas, Um Vale de Lágrimas. Que é essa capa aqui. Você já ouviu falar de um príncipe que faz todo mundo rolar de rir à sua volta e que para ficar sério precisa ser transformado numa poltrona, numa pedra ou numa rã? De um amor que não consegue dar um nome certo ao seu personagem, ou de um personagem que entra e sai da história quando bem entende? É só abrir Um Barril de Risadas, Um Vale de Lágrimas, o último livro de Jules Pfeiffer, o genial cartunista norte-americano. Aqui você vai encontrar uma história divertidíssima, repleta de buscas e desafios, de magos e gigantes, mas completamente diferente de tudo que você já leu. Ai, gente, que gracinha. Sentiu o tamanho da letra? Isso aqui vai até sem óculos, menina. O negócio fica doido. Bom, e para fechar, O Voo da Vespa, de Ken Follett, da editora Rocco, que é este livro aqui. Perseguidos pelo inimigo em plena Segunda Guerra,
Caçados pelos colaboradores dos nazistas, quase sem treinamento de voo, com uma quantidade limitada de gasolina, Harold Olufsen e sua amiga Karen não sabem se sobreviveram ao voo 930 km de um biplano arruinado, que talvez represente a única esperança da Inglaterra evitar o grande desastre. Estou bem ansiosa por esse livro. Infelizmente ele tem páginas brancas, mas a diagramação é boa, a letra é legal. O único problema que eu não gostei muito é porque deu essa descolada aqui básica, já tava assim, tá? Então eu vou colar. Mas fora isso, o livro tá em perfeito estado. Ao contrário desse aqui, que esse aqui eu não vou ficar porque tá nojento. Sério, tá nojento. Tá com lama, não sei se a pessoa passou por enchente, jogou na lama, caiu na lama. Ai. Ai, gente, eu não acabei não. Gente, eu vou resumir uma coisa. Eu levei aproximadamente 10 livros para fazer troca. Fiquei com 50 de crédito. E gastei 70. Gastei não, meu marido me deu. Ele pagou para mim. Meu queridíssimo honorável. Então, só para finalizar agora rapidinho. Agora é para finalizar mesmo, tá? Só 3. De George Orwell, A Filha do Reverendo. Da editora Pé de Letra. Que é esse aqui. Eu nunca tinha visto essa capa. Nunca tinha ouvido falar sobre esse livro dele. Está em excelentes condições. As letras, infelizmente, não são muito grandes, como vocês podem perceber. Mas esse detalhe são páginas amarelas. Ai. Gente, e tu vê quando a pessoa não lê, né? Só compra e não lê. Mas tá bom. A Filha do Reverendo é um romance baseado em experiências pessoais de Orwell, como morador de rua na Londres dos anos 30. O autor de 1984 e A Revolução dos Bichos descreve minuciosamente a vida dramática dos sem-teto, sem esperança e também de uma moça sem memória, Dorothy Hare, filha única de um pastor autoritário e egoísta. Com suspenses e surpresas, a obra, publicada pela primeira vez em 1935, retrata a realidade eterna da miséria. Sou tricolor de coração. De Heitor Delincourt. O Fluminense me domina, da editora Leitura. Vamos ver, temos fotos. Temos fotos. Coisa linda. Olha esse escudo maravilhoso, maravilhoso, gente. Filosão. Gente, olha o tamanho dessa letra. Caraca, maluco. Adoro. Só tem aquela foto mesmo no começo. Mas já tá de bom grado, não é verdade? Por aquele precinho amigo. Bom, eu não vou falar sobre o que é, porque pelo amor de Deus, né? Meu time está falando sobre o Fluminense. Quem me domina é o senhor, tá? Só pra dar um puxãozinho de orelha. Fluminense me domina. Fluminense não me domina. O Fluminense me cativa. Me admira. Me impressiona. Mas quem me domina é o senhor. E fico dito. E agora vocês vão me xingar, mas eu vou explicar por quê. Gente, a Demi Lovato é uma cantora barra atriz e apresentadora também, que ela já foi, ou é ainda, não sei. Ela tem transtorno de borderline, que é semelhante ao que eu tenho. E eu ouvi esse livro dela, 365 dias no ano, Stay Strong, da best-seller. E eu resolvi adquirir esse livro porque
nada como alguém que passa e sente e vive como vive no sentido de sentimental. Eu não tenho nem a poeira do sapato dela de condições para me comparar. Mas eu digo assim, a história de vida, as dificuldades, o aprendizado, o crescimento contínuo, a procura pela saúde, pela busca, por vencer a si mesmo, a não se sabotar, a ter mais autoconfiança, entendeu? A não delimitar o seu problema psiquiátrico, a, a sua personalidade. Você não é a sua doença. Você é um ser humano que tem algumas dificuldades, contudo, você continua sendo um ser humano com a sua própria personalidade, com seus próprios gostos e desgostos, preferências e não preferências, e assim por diante. E aqui diz: Demi tem uma relação única com os fãs. Eles a amam e ela também os ama. Ela nos ensinou que precisamos dar um tempo para nosso coração nos momentos difíceis e apreciar sem pressa a vista do arranha-céu quando estivermos nas alturas. Mesmo que você tenha 16 ou, no meu